Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos livros mais antigos e, sem dúvida, mais influentes de todos os tempos, o Livro dos Salmos. Basicamente, uma coleção de poemas e de cânticos que, olha, já atravessou milênios, moldando corações, orações e até mesmo revoluções. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que pode uma coisa tão antiga ser tão relevante hoje em dia? Capaz de expressar desde a alegria mais pura até a angústia mais profunda. E ainda por cima ter o poder de impactar sociedades inteiras? Pois é, vamos investigar isso juntos. Bom, para começar, vamos tentar entender a identidade desse livro. E a primeira pista, claro, está no próprio nome. O título já entrega duas coisas cruciais para a gente. A palavra grega psalmos diz que são poemas feitos para serem cantados, sabe, com música e tudo. Já o nome original em hebraico, Terrilim, significa livro dos louvores. Então, logo de cara, a gente já sabe que está lidando com um inário, um cancioneiro de adoração. E o que torna essa coleção tão fascinante é que não foi uma pessoa só que escreveu. Longe disso. A gente tem o Davi, o famoso rei poeta, que assina a maioria. Mas também tem cantores levitas como Asaf e os filhos de Coré. Tem líderes gigantescos como Moisés e Salomão. E, o que eu acho sensacional, quase um terço dos salmos são de autores anônimos. É como se fosse uma coletânea de vozes ao longo de séculos. E essa coleção toda não foi organizada de qualquer jeito, não. Os 150 salmos são divididos em 5 livros. E cada um desses livros termina com uma doxologia, que é basicamente uma declaração de louvor a Deus. Tipo uma explosão de adoração para fechar o capítulo. Essa estrutura de 5 partes é vista por muita gente como um espelho de propósito dos 5 livros de Moisés, a Torá. Bem pensado, né? Agora vamos dar um salto na história e focar num momento em que esse inário antigo se tornou uma força revolucionária. Estou falando da Reforma Protestante, lá no século XVI. Pensa bem, antes da Reforma, o louvor na igreja era coisa para espectador. Era tudo em latim, uma língua que a maioria não entendia nada, e era cantado só por um coro de clérigos. O povo só assistia. Aí, os reformadores, como João Calvino, olharam para os salmos e viram ali a ferramenta perfeita para virar esse jogo, para transformar a adoração passiva numa coisa vibrante, participativa, cantada por todo mundo na sua própria língua. E aqui a gente viu as palavras do próprio Calvino. A ideia era muito clara. Cantar os salmos juntos ia despertar os corações de todo mundo. A oração e o louvor não seriam mais algo feito para o povo, mas sim algo feito pelo povo. Foi uma democratização radical da adoração. E esse projeto não foi da noite para o dia, de jeito nenhum. Essa linha do tempo mostra a dedicação que foi para criar o que ficou conhecido como o Saltério de Genebra. Foi um esforço de décadas. Envolveu poetas, músicos, tudo para traduzir e musicar todos os 150 salmos. Eles se tornaram o coração pulsante do culto reformado. Ok, deixando um pouco a história de lado, vamos agora para o nosso universo interior, para entender por que os salmos tocam a gente tão fundo num nível pessoal. Calvino usou essa metáfora, poderosíssima para descrever o livro. Ele disse que os salmos são uma anatomia de todas as partes da alma. É como se eles dissecassem cada emoção, cada sentimento, cada cantinho da alma humana. Como se, ao ler, a gente tivesse se olhando no espelho. E que espelho, hein? Nenhuma emoção fica de fora. A alegria que não cabe no peito, a confusão, o medo, a raiva, a ansiedade, a depressão, a dúvida, tá tudo ali. Os salmos dão para a gente a permissão de sentir tudo isso e, o que é mais importante, eles nos dão palavras para levar todos esses sentimentos até Deus. Certo, mas e as partes difíceis? Aqueles salmos chamados de imprecatórios, sabe? Onde o autor clama por justiça, até por vingança contra os inimigos. O que a gente faz com eles? Porque muitas vezes a gente só pula essas partes. E aqui está o ponto crucial. Esses salmos são um ato de fé corajosa. Eles se recusam a fingir que o mundo é perfeito, que não existe maldade e injustiça. Eles insistem que não tem assunto proibido na nossa conversa com Deus. Na verdade, guardar para si a raiva diante da opressão ou a dor mais profunda seria, paradoxalmente, um ato de falta de fé. Seria como achar que Deus não consegue lidar com a nossa honestidade mais brutal. Com essa variedade toda de emoções e de temas, será que existe um fio condutor que une o livro inteiro? Bom, da perspectiva cristã, a resposta é um sonoro sim. Para os cristãos, a chave que abre o significado completo dos Salmos é Jesus Cristo.
Eles não são vistos só como orações de pessoas de muito tempo atrás, mas como textos que, de várias maneiras, apontam e se cumprem na pessoa e na obra de Jesus. Isso não é uma interpretação que veio depois, não. O próprio Jesus, depois da ressurreição, falou para os discípulos que os salmos falavam sobre ele. Ele se viu como o tema central daquelas canções, o cumprimento dos seus lamentos, dos seus louvores e das promessas sobre um rei. E aqui vem a outra metade da história. O Novo Testamento não diz só que os salmos são sobre Jesus. Ele também apresenta Jesus como o cantor dos salmos. Ele é aquele que se identifica com a gente, com a humanidade que sofre e que se alegra, cantando esses poemas em nosso nome. Essa frase resume perfeitamente a ideia central. Ele é o conteúdo e o cantor, o Deus para quem os salmos são dirigidos e o homem perfeito que ora esses salmos em nosso lugar. E essa dupla perspectiva muda completamente o jeito de ler e cantar o livro. Tudo isso nos traz para a pergunta final. Beleza, mas como essa coleção tão antiga pode funcionar como um guia prático para a vida hoje? Bom, a gente vê que os salmos funcionam como teologia na prática. No culto, eles nos fazem cantar a própria palavra de Deus. Na educação das crianças e jovens, são a ferramenta incrível de memorização. No aconselhamento, eles dão palavras para quem não consegue expressar o que sente. E na vida em comunidade, em família, eles unificam as nossas orações. No fim das contas, talvez a função mais importante e duradoura dos salmos seja essa. Eles são a escola de oração de Deus. Eles nos dão um vocabulário, um ritmo, uma base para a gente se comunicar com o Criador. Basicamente nos ensinam a falar com Ele usando as palavras que Ele mesmo nos deu. E assim, a gente volta para aquela imagem do Calvino. Se este livro é um espelho que reflete cada parte da alma humana, a questão que fica não é só sobre o livro em si, mas sobre quem o está lendo. Ao olharmos para esse espelho de 3.000 anos, o que ele revela sobre nós?